Olá pessoal, paz seja convosco. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Antônio Fonseca. Eu, juntamente com minha esposa amada, pastora Marília Fonseca, coordenamos a CONAC, Coordenadoria Nacional de Casais Quadrangular. E antes de meditarmos na palavra de Deus, eu quero saudar o nosso líder maior aqui no estado da Bahia, pastor Erivelton Tavares, e a nossa madrinha, como carinhosamente a chamamos, pastora Jocélia Tavares, pela oportunidade de estarmos servindo a Deus a nível nacional. Aproveitar, citar o nome do nosso presidente nacional, pastor Mário de Oliveira, e nossa primeira-dama da IEQ, pastora Bianca de Oliveira, por abençoarem a nossa vida e aprovarem o nosso nome para esse desafio. Foi me dado o tema para falar sobre santidade nos relacionamentos. E eu quero meditar com você em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A primeira coisa que precisamos fazer é definir e entender o que significa santidade. Santidade refere-se à qualidade de ser santo, ou seja, puro. Eu poderia traduzir essa palavra como autêntico. Ser piedoso, poderia pegar o sinônimo benevolente, virtuoso e dedicado a Deus. No contexto cristão, é um processo de separação do que é impuro para a dedicação a uma vida com Deus. A santidade deve ser um caminho a ser trilhado por todas as pessoas, buscando viver em conformidade com a vontade de Deus e, no caso do cristianismo, seguindo o exemplo de Jesus Cristo e buscando a semelhança divina. Parafraseando John Wesley, quando aceitamos a Jesus, ele nos tira da lama. Isso é conversão. Mas quando somos apresentados ao Espírito Santo, ele tira a lama de nós. Isso sim é santificação. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. E voltando à primeira fase, eu não poderia deixar de citar Davi, quando ele fala no versículo 2 do Salmo 40, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. É impossível, amados, alcançarmos essa santidade proposta sem a ajuda divina, por mais esforçados que sejamos. Precisamos da ajuda do nosso Deus para que consigamos esse resultado. Porque a santidade implica em algumas coisas, em algumas decisões. Primeiro, diferenciação do profano. Quem é santo respeita os limites e discerne o que agrada ou não a Deus. Aí talvez você me pergunte, mas pastor Antônio, como é que eu vou saber o que pode e o que não pode? O que agrada a Deus e o que não agrada? Primeiro, conhecendo a vontade de Deus. Um dia, Jesus Cristo disse, respondendo a alguns: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Para compreendermos o presente, é necessário voltarmos ao passado, de preferência à Gênese, a origem das coisas. Em Gênesis, vemos que Deus havia feito um jardim para que o homem e sua mulher vivessem ali, naquele lugar que tinha no significado do seu nome, Éden, o propósito de Deus para a família, que ela vivesse em um paraíso. É interessante vermos que no hebraico Éden significa paraíso, no grego significa deleite ou prazer, mas infelizmente muitas pessoas e famílias vivem em um inferno. E eu quero destacar aqui que esse não é o projeto de Deus para a sua vida.
o ato de profanar, de tratar aquilo que era sagrado como comum por parte da Eva e, consequentemente, com a anuência do Adão comendo do fruto proibido, fez com que eles sofressem a consequência da desobediência. No livro de Daniel, como eu havia falado, Belsazar sofre as consequências, mais uma vez, do ato de profanação do sagrado, quando ele utiliza os utensílios sagrados que haviam sido levados do templo de Jerusalém para a Babilônia, quando do seu banquete suntuoso que ele havia oferecido para a nata, para os influentes do seu reino. E toda vez que tratamos o sagrado como profano, abrimos uma porta para que o mal haja decorrente da nossa desobediência. Todos devem se lembrar que naquele mesmo dia o dedo de Deus escreveu na parede a respeito do reino de Belsazar, e ali ele teve a sua sentença final de que sua governança, de que o seu império estava ruindo. Então, prestem atenção, meus amados, todas as vezes que nós ignoramos esses alertas que a palavra de Deus nos traz acerca de respeitarmos aquilo que é santo, aquilo que é separado, aquilo que é de Deus, nós estamos nos expondo a sermos expulsos do território da bênção aonde Deus deseja que nós vivemos. A segunda coisa que eu não poderia deixar de falar acerca de santidade é que ela implica em uma renúncia. Quando falamos em santidade, não estamos falando em um ato religioso que envolve um tipo de roupa ou uma coreografia de gestos de um segmento. Não, estamos falando de uma vivência prática, de um relacionamento com Deus, mas também de um descolamento de um vínculo com o mundo. Tanto é que Tiago diz, a amizade com Deus é inimizade com o mundo ou vice-versa. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, santidade implica uma renúncia, é separação daquilo que é considerado mal, impuro, profano, direcionando-se a uma vida consagrada a Deus. Essa palavra renúncia, é bem verdade, saiu de moda nos dias de hoje. Muitas pessoas querem seguir a Jesus, mas não estão dispostas a renunciar. Outros querem tê-lo como Salvador, mas não estão abertos a terem o seu senhorio sobre as suas vidas. O problema ganha gravidade onde muitas igrejas e pastores, na ânsia de agradarem ao público, proferem um discurso: venham como estão, mas erram quando se omitem em dizer é necessário nascer de novo. Aí as pessoas vão como estão, mas permanecem como eram. Ou seja, não existe mudança de vida, não existe renovação da mente, não existe conversão, ou seja, mudança de direção, e consequentemente essas pessoas começarão a viver, se continuarem, uma vida religiosa dentro dos templos, mas serão uma grande frustração e um grande mau testemunho do lado de fora das paredes da igreja. Renúncia é a decisão de abrir mão dos nossos desejos egoístas. É a decisão de abrir mão do nosso próprio eu. É a decisão de nos afastarmos daquilo que nos afasta de Deus. E também implica na vontade, como diria a pastora Ludmila Ferber, é a decisão radical de seguir Jesus verdadeiramente, de forma intensa e de forma inequívoca. Vocês devem se lembrar, lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, o próprio Jesus falou para os discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo,
tome sobre si a sua cruz e siga-me. A gente ouve muita gente falando de discipulado, de ser discípulo de Jesus, mas não existe discípulo de Jesus que não passou pelo processo de renúncia. Ele pode até achar que é, mas de fato, diante da régua do Senhor, essa pessoa ainda não pode ser classificada dessa maneira, com base na própria fala do nosso mestre. Terceiro ponto, santidade requer de nós dedicação e consagração. É um caminho de dedicação não parcial, não eventual, mas de dedicação total. É uma proposta de entrega sem ressalva. Por isso que a cerimônia de inicialização ao cristianismo chama-se batismo nas águas. E é por imersão, ou seja, por mergulho. Porque além de ser um ato profético que sinaliza morte e sepultamento da velha vida, é também o ato de ressurreição para uma vida nova. E eu não poderia me esquecer do apóstolo Paulo, quando faz a ressalva, quando escreve aos Coríntios, dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, no batismo, a gente vê a expressão verdadeira do que deve ser a vivência cristã, um mergulho na presença de Deus, um desejo de experimentar níveis mais profundos de relacionamento com Ele. E isso também requer de nós a posição confortável de estarmos em cima do muro. Santidade requer crescimento constante. Isso envolve um processo contínuo de evolução, de ascensão espiritual, focado no caminho, na trilha, no foco para a santidade. Não apenas no ponto de chegada. Como assim, pastor? Eu não entendi direito. A santidade não pode ser vista como um bilhete que eu devo ter na mão no último momento da vida para ser salvo. Mas deve ser, uma vez salvo, eu ter o desejo de viver uma vida santa, separada, para poder ter o prazer de caminhar com Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, o finalzinho do texto que a gente iniciou lendo, diz o seguinte: sem ela, a santidade, ninguém verá o Senhor. É somente dessa forma que eu vou ter o meu caráter mudado. É somente dessa forma que, uma vez eu mudando, eu vou conseguir também mudar o meu cônjuge, a minha família, as pessoas que estão à minha volta. A Bíblia diz, lá em Gênesis, que Enoque andou com Deus e já não era. Ou seja, a sua forma de ser, de caminhar e a sua rota foi mudada. Provérbios 13, versículo 20, é claro quando diz: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, o que eu posso concluir aqui fazendo esses dois paralelos entre esses textos é que, se eu andar com Deus, eu também vou adquirir as características divinas na minha vida, e isso vai começar a mudar a minha maneira de ser. No cristianismo, ser santo é seguir o exemplo e o legado de Jesus Cristo, buscando viver segundo os seus ensinamentos. Deus espera a resposta livre e pessoal do ser humano. Nunca vai ser por imposição, mas vai ser por exposição, por oferecimento. Deus espera que digamos sim para a santidade, que digamos sim para ter uma vida exclusiva para Ele, para que a sua vida possa glorificá-lo por onde você caminhar. É um chamado a toda a humanidade e não apenas a um grupo de pessoas com funções específicas na igreja. Porque geralmente pensamos assim: esse negócio de santidade é coisa para o pastor, é coisa para o diácono, é coisa... Não, santidade é para todos aqueles que um dia conheceram a Deus e que querem viver com Ele em harmonia, caminhando e crescendo com o Senhor. Um dia Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deus nos chama a viver não uma vida religiosa, mas um relacionamento
que o honre, seja no namoro, no noivado, no casamento ou nas nossas relações de amizade. Somente através de Jesus podemos voltar a esse paraíso que lá atrás um dia foi perdido por Adão e Eva. Somente através de Jesus podemos ter a vida abundante. Vocês se lembram? Na cruz de Cristo, ele estava ladeado por 2 ladrões e um deles se arrependeu e reconheceu em Jesus o senhorio e que verdadeiramente estava ali alguém que era o Salvador, e ele nem teve a ousadia de pedir para ser salvo, mas apenas pediu para que fosse lembrado pelo Senhor. E Jesus disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra-se do que significa Éden? Paraíso. É isso que Deus quer que você viva na eternidade com Ele, e também, como dizia o pastor Billy Graham, a eternidade começa aqui quando você aceita Jesus. Então, é isso que Deus quer, que você viva na sua casa, no seu trabalho, no seu local de estudo, por onde você caminhar, você leve o paraíso, o prazer agradável da presença de Deus por onde passar. Deus te abençoe poderosamente. Eu quero orar com você e por você. Eu quero te convidar agora a orar comigo. Vamos falar com o nosso Deus, e a Bíblia nos ensina que o que pedimos a Ele, em nome de Jesus, estando alinhado com a sua vontade, Ele nos atende. E eu quero orar para que o Senhor nos dê da sua sabedoria. Tiago diz o seguinte: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que lhe dá de forma generosa e não lança em rosto. Deus, eu oro agora juntamente com essa pessoa, esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga, para que o Senhor nos dê da tua sabedoria. Sabedoria essa, ó Deus, que é fundamental para termos êxito na nossa vida. Pedimos ao Senhor que essa sabedoria possa estar presente na nossa vida e que possamos fazer boas escolhas e que essas escolhas nos mantenham alinhados à santidade que o Senhor deseja de nós. Porque sem ela, nós não podemos ter um encontro verdadeiro contigo. Sem a santidade, não podemos verdadeiramente vermos o Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Então, abençoa o teu povo, abençoa essa pessoa que com temor recebe essa oração, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pelo convite que me foi feito, já agradeci no início e agradeço a você por ter acompanhado essa mensagem, e se você gostou, compartilhe com outras pessoas, abençoe outras vidas. No nome de Jesus.